Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, saúdo-vos a todos e aos irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação. Que a todos chegue a comunhão da nossa fé, neste dia em que celebramos a memória de São Teotónio, presbítero, que nasceu em Ganfei, de Valença do Minho, por volta do ano de 1082, quando Dom Crescónio, seu tio, foi nomeado bispo de Coimbra, levou-o consigo e confiou ao arcediago Dom Telo a sua formação nas disciplinas eclesiásticas. Depois de ordenado presbítero, foi nomeado prior da Igreja da Sé de Viseu. Fez 2 peregrinações à Terra Santa. No regresso da segunda peregrinação, insistentemente convidado por Dom Telo e outros 10 homens de grande virtude, fundou com eles o Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, de que foi membro eminente e muito admirado, nomeadamente por São Bernardo de Claraval. Teve também papel importante em algumas conjunturas da pátria. Morreu em 1162. Alegramo-nos pelo testemunho deste português, São Teotónio, cuja memória hoje nos ajuda a acolher Jesus e a viver o Evangelho. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela palavra e pelo exemplo de São Teotónio reformastes a disciplina religiosa, concedei-nos por sua intercessão que, escolhendo o caminho estreito da perfeição cristã, mais facilmente alcancemos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Leitura do livro do Gênesis. O Senhor viu que era grande a malícia do homem sobre a terra e que todos os desígnios do coração humano eram sempre inclinados ao mal. O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e o seu coração ficou magoado. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, juntamente com os animais domésticos, os répteis e as aves do céu, porque me arrependi de os ter feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Noé: entra na arca com toda a tua família, porque a meus olhos és o único justo no meio desta geração. De todos os animais puros, tomarás 7 pares, macho e fêmea. De todos os animais que não são puros, tomarás um par, macho e fêmea. Tomarás também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para perpetuarem a raça em toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da terra todos os seres que formei. Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. E, depois de 7 dias, vieram as águas do dilúvio sobre a terra. Palavra do Senhor. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e poder. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens. O Senhor está sobre a vastidão das águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. O Senhor abençoa
O Senhor abençoará o seu povo na paz. A majestade de Deus faz ecoar o seu trovão, e no seu templo todos clamam glória. Sobre as águas do dilúvio senta-se o Senhor. O Senhor senta-se como o Rei eterno. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. Aleluia, aleluia, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, diz o Senhor. Meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos esqueceram-se de arranjar comida e só tinham consigo um pão no barco. Então Jesus recomendou-lhes: tende cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si, dizendo: fala assim porque não temos pão. Mas Jesus ouviu-os e disse-lhes: por que estáis a discutir que não tendes pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não vedes, ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais quantos cestos de bocados recolhestes, quando eu parti os 5 pães para as 5.000 pessoas? Eles responderam: 12. E quantos cestos de bocados recolhestes, quando reparti 7 pães para as 4.000 pessoas? Eles responderam: 7. Disse-lhes então Jesus: não entendeis ainda? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, estamos a viver nestes dias no santuário a novena de preparação para a festa dos Santos Pastorinhos, São Francisco e Santa Jacinta Marto,
sepultados nesta basílica, festa que celebraremos na próxima quinta-feira. E estes dias são propícios para, na escola destas santas crianças, aprendermos a sabedoria dos simples e dos humildes, que nos permite acolher a palavra e concretizá-la nas nossas vidas, em opções, gestos e atitudes que manifestem como sentido seguro do nosso caminhar como peregrinos de esperança neste ano jubilar. Com os santos pastorinhos, temos hoje São Teotónio, um admirável homem de Deus, que na perscrutação da sua palavra soube seguir Jesus e manifestá-lo com a sua vida. Na oração coleta da missa de hoje, pedíamos ao Senhor, que prometia estar presente nos corações retos e sinceros, que nos ajude com a sua graça a viver de tal modo que mereçamos ser sua morada. É esta a oração que acompanha esta sexta semana do tempo comum, que não rezamos hoje porque rezamos a de São Teotónio. Mas, na verdade, esta oração que nos acompanha diz-nos bem do grande desafio da santidade. Viver de tal modo que mereçamos ser morada de Deus, lugar onde Deus está, onde Deus se encontra, onde Deus se pode escutar, onde Deus se pode tocar. Os santos pastorinhos assim viveram e nos ensinam hoje a nós a viver desse modo. Na luz que irradiou para eles da Mãe do Céu, viram a luz de Deus, viram-se em Deus, nessa luz que arde sem os queimar, como eles próprios dizem. Sentiam um lume no peito, um lume que inquieta, que fere, que purifica. Ficaram cheios de Deus, habitados por Deus. Assim rendidos, os santos pastorinhos outra coisa não fizeram, senão manifestar essa graça em toda a sua vida. E como é que o fizeram? No silêncio contemplativo, muitas vezes, no amor a Jesus escondido, na Eucaristia. Pensemos em São Francisco Marto, no amor à Igreja e ao Santo Padre. Pensemos em Santa Jacinta Marto, no amor aos irmãos, na preocupação com os doentes, no sacrifício das suas vidas pela conversão dos pecadores, na oração constante, num oferecimento ininterrupto até ao fim, na fidelidade à palavra da Senhora mais brilhante que o sol. Também eles, queridos irmãos e irmãs, tal como nós, foram sujeitos a muitas provas nos dilúvios do mundo, onde somos provados, não para vacilarmos diante das provações e cedermos deliberadamente ao mal e ao pecado, esse mal e esse pecado que magoam o coração de Deus, para usarmos a expressão do livro do Gênesis que escutávamos na primeira leitura. Não para cedermos ao mal e ao pecado que magoa o coração de Deus, mas na graça e na força do amor misericordioso do Senhor, tudo vencermos, de sorte a vivermos de tal modo que mereçamos ser essa morada de Deus, esse lugar onde Ele habita e se pode encontrar. Para que assim seja, jamais poderemos deixar de vigiar e de velar na nossa vida, para que esse fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, isto é, o fermento do mal e do pecado, não entre em nós e possamos entender a presença amorosa e libertadora do Senhor Jesus
nas nossas vidas, possamos entender os seus sinais, as maravilhas que faz por nós, o modo como nos sacia. É que Ele vai sempre na nossa barca e por isso nada nos faltará. Como reza o salmista e nós cantamos, o Senhor abençoa-nos, o Senhor abençoará o seu povo na paz. O Senhor nos protege e nos salva dos dilúvios do mundo. É sempre o Senhor que nos acompanha e nos permite, com a sua graça, viver de tal modo possamos ser bons, ser santos, ser sua morada. Vejamos como faziam os santos pastorinhos no relato que nos deixou a serva de Deus, irmã Lúcia de Jesus. Conta ela: chegada a hora da merenda, demos pela falta do Francisco e lá fui eu chamá-lo. Francisco, não queres vir merendar? Não, disse ele, comam vocês. E a rezar o terço? A rezar, depois vou. Torna-me a chamar. Quando voltei a chamá-lo, disse-me: venham vocês a rezar aqui para o pé de mim. Subimos para o cimo do penedo, onde mal cabíamos os três de joelhos, e perguntei-lhe: mas que estás aqui a fazer tanto tempo? Respondeu o Francisco: estou a pensar em Deus, que está tão triste, por causa de tantos pecados. Se eu fosse capaz de lhe dar alegria. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, nestes dias da novena da festa dos Santos Pastorinhos, deixemo-nos provocar por este desejo de São Francisco Marto. Se eu fosse capaz de lhe dar alegria, pensemos como podemos dar alegria ao nosso Deus. Como no caminho da nossa vida, no que pensamos, no que fazemos, no que dizemos, nas opções que tomamos, como podemos dar hoje alegria ao Senhor nosso Deus? O Senhor quer olhar para nós e alegrar-se com a nossa santidade. Para isso, neste ano jubilar que estamos a viver, ecoa permanentemente neste lugar e em toda a Igreja o grande convite à conversão. Ao acertarmos o nosso coração com o coração de Deus, ao deixarmos o mal e fazermos o bem, assim nos tornaremos peregrinos de esperança, capazes de dar alegria ao nosso Deus, capazes de sermos morada de Deus. Pensemos ao longo deste dia. Peçamos a intercessão dos santos pastorinhos e hoje também de São Teotónio. Como posso eu hoje dar alegria ao meu Deus? Pensemos nisto, que isto ecoe no nosso coração e nos leve a percorrer os caminhos certos e seguros da conversão. Acompanhamos nesta nossa celebração, de modo especial, o Santo Padre Francisco, nesta hora em que é provado de modo particular pela doença. Que o Senhor venha em seu auxílio e que, por intercessão de Nossa Senhora, dos Santos Pastorinhos, o Senhor o conforte e o cure para poder continuar a servir a Igreja no dia a dia, segundo aquilo a que é chamado no seu ministério de sucessor de Pedro e de pastor da Igreja Universal. Que sinta a força e a comunhão da nossa oração e do nosso amor, que neste lugar é sempre estimulado por aquele amor
que Santa Jacinta nutria de modo especial pelo Santo Padre. Que Santa Jacinta, que se empenhou sempre tanto por rezar pelo Santo Padre, nos estimule à nossa oração por ele nestes dias de modo especial e a oferta também da nossa vida, como ela fazia pelo Santo Padre. Irmãs e irmãos, apesar de tudo o que tinham visto e ouvido de Jesus, os discípulos continuavam sem compreender o seu mistério. Peçamos ao Pai do céu a graça de o entender sempre melhor, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelo Santo Padre, Papa Francisco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e dos santos pastorinhos, o Senhor lhe permita recuperar a saúde e retomar as anteriores ocupações do ministério que lhe foi confiado. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros e fiéis da Santa Igreja, para que o Pai lhes ilumine o coração e os faça compreender a verdade do Evangelho, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos responsáveis políticos de todo o mundo, para que entendam que há valores mais importantes do que as manobras diplomáticas, como as de Herodes, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que leem ou escutam a narração do dilúvio, para que acreditem que o pecado desagrada a Deus, mas não vence a sua grande misericórdia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que caíram em pecado depois do batismo, para que confessem humildemente as suas faltas e recebam o perdão de Deus e a sua graça, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis desta Assembleia Celebrante, para que a intimidade com Jesus na comunhão lhes revele que Ele é o enviado de Deus Pai, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, Deus da luz, iluminai as trevas que nos impedem de reconhecer o rosto fraterno e humano do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que ao celebrarmos os mistérios da Santa Cruz na festa de São Teotónio, vos apresentemos dignamente esta oblação e participemos na abundância dos seus frutos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos, e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida dais-nos o exemplo, na comunhão com eles uma família, e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com os anjos, os arcanjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito, bendito, que foi em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, i Santi Giacinta e Francesco Marto e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para o banquete do reino dos céus.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e